Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo câmeras e microfones para bater um papo sobre arte, sobre literatura, sobre coisas que eu digo, viu, Pedro? Que nos fazem ser pessoas melhores diante desse cenário maluco que está o mundo aí, com economia, política, umas bagunças. Pelo menos quando a gente fala de cultura e fala de arte, a gente dá uma respirada. Mas eu quero saber o seguinte: quem é Pedro Tancini por Pedro Tancini? Olá, Sérgio. Olá a todos que estão nos assistindo. Pedro Tancini é dramaturgo, poeta, ator, diretor, produtor e palestrante. E recentemente eu publiquei 2 dramaturgias, Teatro à Venda e Professores Online, que são basicamente as obras de teatro em formato de literatura, né? Tá. E eu sou fundador do coletivo Parênteses de Teatro, Uhum. e a minha empresa que trabalha com tudo relacionado a teatro, e recentemente a gente abriu essa linha editorial, lançando essa coleção de dramaturgia autoral. Que legal, que legal, que legal. Esse teu livro, gente, eu estava dando uma olhada no material do teu livro, O Teatro à Venda. Isso me chamou muita atenção quando você fala assim, a objetificação da arte. O que significa exatamente isso? Como é que você fala assim, a arte já não é mais tão artística? Como que é isso? Explica pra gente, Pedro. Olha, a arte ela passa por um processo de objetificação quando o sistema capitalista vai desenvolvendo uma cultura do consumo, né? Tá. Hoje em dia, por exemplo, não só os produtos em si são produtos, né? Hoje em dia, qualquer coisa pode virar mercadoria, né? O capitalismo chegou num estágio que, por exemplo, as próprias pessoas se tornaram mercadoria, né? Os conceitos, os ideais se tornaram mercadoria, né? Por exemplo, a gente, quando vai consumir um determinado refrigerante, né, muito famoso, a gente não vai apenas Pode falar a marca aqui, consumir. não tem problema não, tá? Aqui pode falar a marca, não tem o menor problema. A não ser que você não queira. Aí... a gente abre uma garrafa de Coca-Cola e a gente não está abrindo apenas um recipiente com água açucarada e gaseificada com xarope, né? A gente está abrindo a felicidade, né? Porque hoje em dia, é claro que isso faz parte de um processo histórico, né? Mas hoje em dia a gente chega naquele estágio da nossa sociedade em que tudo pode virar mercadoria. E a arte também está sujeita a essas dinâmicas, né? Então, é por isso que a gente vive num mundo em que a arte se tornou, sim, um produto cultural que faz parte de uma estrutura muito semelhante a uma estrutura industrial, né, de massificação da arte. Então, a grande questão é como que as manifestações artísticas se encaixam nessa lógica, né? Por exemplo, o teatro, né? Porque se a gente pensar, o teatro especialmente ele, né, uma arte muito interessante porque ela se faz no momento, né? Então, por exemplo, enquanto o audiovisual você grava uma vez e você pode reexibir ele infinitas vezes, o teatro não. O teatro se faz com a presença, né, em um dia, e se você quiser assistir o espetáculo, por exemplo, novamente, você terá que ir em outro dia, e com certeza
será muito... Mas vai ser uma peça totalmente diferente, né? Eu já assisti 2, 3 vezes a mesma peça, que depende do público, depende do dia dos artistas. Não, ou seja, não tem 2 apresentações iguais, não tem como. Exatamente. Então, como que aparentemente essa diferença estrutural, né, de um sistema industrial que precisa massificar o produto e o teatro que, por natureza, não pode ser massificado, né? Como que se encontra essa relação? É claro que aí a gente, apesar dessa natureza do teatro, a gente vai ver peças que vão estar encaixotadas, né, que vão estar enlatadas, né, como é o grande exemplo da Broadway, por exemplo. Né, é claro que não é 100%, né, é claro que existem ruídos, mas, por exemplo, na Broadway, o objetivo é que uma apresentação seja exatamente igual a outra. O espetáculo é um tipo de teatro que se preocupa muito mais com as marcas, muito mais com os movimentos, por exemplo, do que exatamente com a presença do artista, né? Tanto que um ator, uma atriz da Broadway pode ser substituído do dia para o outro. É verdade, 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 verdade. Agora, Pedro, tem uma coisa. Se nós estivéssemos tendo essa conversa há uns 30, 40 anos, seria tudo que os grandes produtores queriam, né? Ou seja, a dificuldade em levar as pessoas ao teatro, a dificuldade em se montar uma peça, a dificuldade de fazer as pessoas entenderem que o teatro sabe, é um momento único, sabe? E aí, assim, se preocupou tanto com isso, em conseguir montar o teatro, que ele acabou ficando um pouco pasteurizado? Ou não é bem por aí? Olha, eu acredito que o problema ele vem de um lugar muito enraizado, porque a gente está falando de questões históricas, né, que são construídas a partir de décadas, né? Por que as pessoas, especialmente no nosso país, não vão ao teatro, né? Em sua grande maioria. E eu acho que isso se deve a problemas estruturais, como a gente é um país com uma desigualdade terrível, absurda, né? Então, as pessoas são privadas do acesso à cultura, né? E olha que eu moro em São Paulo, e São Paulo é a cidade mais rica, não só do Brasil, da América Latina, e mesmo assim as pessoas, no geral, não têm a cultura de ir ao teatro, né? Agora, como que você vai exigir para uma pessoa que trabalha, que tem uma jornada de trabalho exaustiva, né? Que sai de casa antes do sol nascer e chega em casa depois do sol se pôr, para sair de novo da sua casa, para ir para um lugar, para ver um espetáculo que muitas vezes não vai se conectar com essa pessoa, porque tem muitas obras que, como o teatro é tão precarizado no nosso país, especialmente, muitas vezes as obras não têm, né, os grupos não têm condições de fazer um trabalho um pouquinho mais elaborado, então vai ser uma coisa que não vai se conectar com a pessoa, né? Aí a pessoa pode ir uma vez, mas aí já não gosta do espetáculo, já se quebra a confiança. Então é muito mais fácil você ficar em casa e assistir a novela, né? Por exemplo, a novela das 8, das 9, eu nem sei mais. Antigamente era das 8, hoje já está das 9. Hoje é das 9, começando 9h30. Mas tudo bem, faz parte. Exatamente. Por que é esse horário? Exatamente para pegar essa pessoa que chega exausta do trabalho e não quer mais pensar em nada, só quer um entretenimento, né? E a culpa não é da pessoa. Aliás, está com uma falta, né, Pedro? Aliás, está com uma falta de criatividade, né? O que eles estão reprisando de novelas, remontando roteiros antigos, né? Tá na hora do pessoal escrever coisa nova também já, né? Nada contra grandes sucessos, mas tá uma moda de pegar roteiro antigo e refazer. Exatamente, um mundo que já era padronizado, a padronização parece que nos anos recentes
se elevou a outro nível, né? Então, eu acho que o grande desafio, e é realmente um trabalho né, de resistência, de formiguinha, né? É a gente ir valorizando esses artistas que com poucos recursos, né? O teatro no Brasil ele é sustentado em grande parte por conta das políticas públicas. E olha que as políticas públicas atualmente já são bem limitadas, né? A gente está falando de pouquíssimo orçamento, mas ainda assim esse pouquíssimo orçamento é o que permite que os grupos não dependam de bilheteria, porque quem depender de bilheteria e não tiver um ator, uma atriz global, vai pagar para trabalhar, né? Para que a gente consiga fazer projetos legais. Por exemplo, no meu caso, depois de muito trabalho para produção de projetos e inscrições, eu consegui fazer projetos pela Lei Rouanet, pelo PROAC CMS, pelo PROMAC, que é do município, e, inclusive, as duas dramaturgias foram possibilitadas também por um edital, no caso do Estado de São Paulo, o PROAC, né, o PROAC de Literatura. Tá. Então, é isso que deu as condições para que eu pudesse fazer um trabalho tão legal, com uma qualidade, com um pensamento, né? Então, ao mesmo tempo, trabalhar entre as frestas do sistema, que foram conquistadas depois de muita luta social, né? E conquistando o público, porque eu percebo que as pessoas não são... As pessoas... acho que tem muito uma ideia até elitista de que as pessoas no nosso país são sem cultura, de que as pessoas não entendem, de que as pessoas não querem. Mas isso é verdade. As pessoas, primeiro, são muito inteligentes, as pessoas, elas querem uma arte, um teatro que se conecte a elas, mesmo a gente vivendo na era digital, o teatro ainda tem muita força, tem muita demanda por ele, e quando você faz um trabalho que se compromete a se conectar com a realidade das pessoas, não fica só no campo do entretenimento, o entretenimento por si só não é ruim, né? Mas, assim, uma arte que propõe também uma reflexão sobre a nossa própria condição social, as pessoas vão junto, porque a gente está falando das mesmas dores, a gente está falando dos mesmos desejos, né? Então, isso eu consegui ver na minha experiência, trabalhando com teatro, trabalhando com literatura. O que é engraçado, né? Você comentou, eu estava pensando aqui, o que leva uma família a sair de casa para ir no teatro, para ir ver uma exposição de quadros, ou para ir numa biblioteca, para ir assim, gente, o que você falou? O dia já é cansativo. Daí tem aquela cobrança, não, mas você tem que ficar com os filhos. E aí você vai. Tem o custo disso, que é caro. A bilheteria, apesar de a bilheteria não sustentar, a bilheteria é cara. E a gente só vai por nomes, né? Você falou, se não tiver tal ator que trabalha na Globo naquela peça, mas essa peça é sobre o quê? As pessoas, eu acho que falta uma questão de divulgação, falta uma questão da massificação da informação sobre a importância do teatro. Não, mas se eu não for ver um Antônio Fagundes, sei lá, faz tempo que eu não vejo nada do Antônio Fagundes, mas foi o primeiro que me veio à mente. Que teve uma época que ele fazia peça direto. Eu lembro de uma época que ele começou, inclusive, a gravar as peças de teatro e colocar no YouTube. E ele vendia o DVD da peça. Quer dizer, ele tentou, de alguma forma, massificar um pouco essa informação. Mas hoje em dia, as pessoas vão para assistir determinado artista e não para ver a peça em si. E é engraçado isso, né? Não, eu quero ir àquela peça, mas quem está no elenco? Não sei, eu não conheço, eu vejo aqui, não reconheço nenhum nome, são artistas novos, ou não são famosos, mas eu estou indo pela peça, eu estou indo pelo roteiro, eu estou indo pelo ambiente, e não tem isso, né, Pedro? É engraçado, nós não conseguimos chegar nesse estágio ainda.
que é o que a Broadway conseguiu, né? A Broadway conseguiu falar, não, eu vou lá na Broadway e vou assistir Mamma Mia, sei lá. Sim, sim. Eu acho que o que acontece é realmente conquistar a confiança das pessoas, né? Porque o teatro, ele é muito poderoso e ele vai contra essa ideia, porque principalmente refletido nas políticas públicas, a gente consegue perceber que a cultura é colocada no fim da fila, né? Sempre. Então, primeiro vem a A primeira a saúde, ser cortada e a última a ser retomada. né? Exatamente, a segurança, como se fosse o mais supérfluo, né? Se sobrar um pouquinho de dinheiro, a gente deixa para a cultura, né? Quando, na verdade, a cultura também é saúde, a gente está falando de saúde mental, né? Mente é corpo. A gente está falando também de educação, né? A gente está falando também de segurança, né? Assim, é um dos pilares essenciais para a existência humana. Nós somos seres culturais, né? Então, a experiência de você assistir um espetáculo de teatro, por exemplo, que realmente se conecta com você, é transformador de uma vida, por exemplo. Então, assim, é claro que a cultura ela também tem um caráter de entretenimento, né? A gente não pode também, né, dizer que não, eu só consumo cultura boa, que faça um pensamento elevado, né? Boa cultura ruim, né? Esse que é o negócio, gente. E assim, a gente também Eu precisa já escutei essa frase também, mas já né? escutei. A gente também precisa se entreter, né? Mas assim, quando você se conecta com uma obra que, além de te entreter, abre em você uma percepção sobre a sua própria existência, seja uma existência social, seja uma existência existencial, né, no sentido existencial, isso muda a sua vida, entendeu? Então isso tem um valor enorme, enorme, que quando você percebe que isso é possível, você, mesmo exausto, você sai da sua casa e vai para o teatro. Mesmo eu, exausto, Pedro Tancini, saio da minha casa para ensaiar, entendeu? Olha só. Trabalhar com teatro, trabalhar com arte é trabalho, 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 atrás de trabalho. Varar a noite, virar a noite e não Exatamente. comer. Com pouco retorno, né? Mas por que eu prossigo, não estou falando só de mim, estou falando de um contingente enorme de pessoas? Porque a gente acessa ali algo, um espaço de reflexão sobre a nossa própria condição que a gente não encontra em outros muitos lugares, né? Se você só sai da sua casa para trabalhar, porque você precisa ganhar dinheiro, ou se você só convive, né, em ambientes de lazer. Então, é por isso que, a princípio, para as pessoas que ainda não tiveram contato, pode parecer apenas algo chato, né, protocolar. Eu preciso ir, né, preciso gastar do meu tempo para ver um espetáculo, se eu posso assistir um filme, por exemplo, ou se eu posso me divertir de outra forma. Agora, para as pessoas que já perceberam que esse lugar da arte abre esse espaço de possibilidade que dá um prazer imenso, né? Essas pessoas elas vão continuar indo ao teatro. Então, é por isso que eu acho que realmente ir estabelecendo essa confiança com as pessoas. Agora, para estabelecer essa confiança com as pessoas, os trabalhos de qualidade, digamos assim, precisam estar cada vez mais presentes, porque se for um trabalho que não tem a preocupação de se conectar com as pessoas vão a esse espetáculo, não vão gostar, e é possível que elas entendam isso é o teatro e nunca mais Carimba, né? Ela bota um carimbo lá e fala. Engraçado, você me lembrou uma entrevista que eu fiz aqui no Café Cultural, há um bom tempo já, com um integrante do Municipal. Ele era um do Corpo de Canto do Municipal. E uma vez ele perguntou para determinadas pessoas se elas já iriam no Municipal, se já foram, qual que era a frequência da Municipal. Ele falou assim, não, Municipal não é para mim. Eu não posso ir no Municipal. Sim.
Sabe o que ele falou? Não, mas peraí, o teatro municipal, ele é justamente assim, ele é a casa do povo, ele é do município, ele é público, ou seja, é para todos os públicos. E as pessoas falam, não, ela é de uma elite que eu não consigo, eu não tenho direito de frequentar, eu não tenho direito de ir ao municipal. É engraçado como tem isso, como isso foi colocado na população, né? A população vai sem ser classe A mais, de que não, eu não posso. Tem certos lugares que não são para mim. Quando, em verdade, esses são os espaços para todos, né? Exatamente. Eu acho que isso acontece tanto pela forma quanto pelo conteúdo. O Teatro Municipal, por exemplo, é um palácio, Né? basicamente. E palácio Não, são para os reis, é não para é é os reis, é para elite. os plebeus, né? É. Então, se você não tem uma política de quebrar essa lógica, quebrar essa divisão social que está tão arraigada na nossa sociedade, porque é constantemente imposta ao nosso povo, né? É claro que ali eu não vou me sentir bem-vindo, ali eu vou me sentir deslocado. Eu acho que isso também está no conteúdo, né? Porque a maioria das obras que estão presentes ali não vão se conectar com a nossa realidade de agora, né? Então, Um concerto de cordas de Debussy é maravilhoso, mas não vai levar gente, não vai tirar gente de Sapopemba para ir até o municipal, não vai. e talvez para você chegar nesse ponto de conseguir, é que nem assim, a gente não nasce gostando, por exemplo, de todo tipo de comida, né? Você coloca, por exemplo, uma laranja na boca de um bebê, é muito possível que ele faça, né? Porque é azedo, é muito azedo para o bebê. Então, por exemplo, experimentando de novo a laranja, a gente vai se acostumando. Então, para você curtir, por exemplo, né, uma ópera, por exemplo, talvez não seja a primeira vez, né, que você vai lá e vai curtir, né? Mas agora, se você encontra o tipo de arte que se conecta agora com você, isso vai abrindo portas para outras artes, né, possivelmente. Então acho que esse também é um caminho. E é engraçado porque o meu livro, né, que você citou, o Teatro à Venda, para introduzir essa questão, ele brinca justamente com isso, né? Porque aqui a gente faz uma sátira em relação a essas grandes produções, né? Esses musicais, ou seja, essa indústria da arte, né? É muito engraçado porque as pessoas elas quando elas vão assistir ao espetáculo Teatro à Venda, ou quando começam a ler o Teatro à Venda, elas ficam, nossa, vai ser mais uma peça que eu já sei basicamente como é, né? Ah, vai ter né? Vai ser meio que um musical, vai ser algo muito das luzes, das roupas, vai ser algo muito de entretenimento somente. E aí, quando a obra vai, de alguma forma, traindo essa expectativa e vai colocando a que veio, né, vai trazendo discussões mais desenvolvidas, né, as pessoas, elas adoram, elas são surpreendidas, né? Então, Legal. porque eu acho isso, eu acho que uma forma também de não se conectar com as pessoas é você trazer uma reflexão importante, uma reflexão completa, mas você não trabalhar com o lúdico do teatro, por exemplo, não trabalhar com as formas populares. É claro que, assim, existem milhares de tipos de arte, todas são bem-vindas, mas eu acho que o teatro tem muito esse poder, né? E eu acho que tem, às vezes, uma preocupação das pessoas de, puxa, se eu usar humor para falar de um assunto tão trágico e tão difícil, eu vou estar, de alguma forma, desmerecendo esse assunto, né? Nossa. E ao contrário, né? Porque, assim, Justamente o contrário. o humor, ele não é contrário ao drama, né? Ele não é excludente ao drama.
O humor, ele potencializa o drama, porque ele permite que as pessoas se conectem com a obra, né? Então, eu acho que o teatro à venda, ele é muito bem sucedido nesse aspecto, Legal. porque ele traz essa sátira, né? Que é essa sátira aos grandes musicais, às grandes produções, e também uma sátira ao mundo das propagandas, aquele mundo feito dos comerciais de TV, e aos poucos vai desenvolvendo os dramas, as tragédias que sustentam esse mundo, e as pessoas, elas talvez se não fosse esse gancho, né, as pessoas, a princípio, já se afastariam, né, porque a gente vive numa sociedade muito violenta, né, se a gente lê o jornal, se a gente assiste um jornal, a gente vai se deparar com... Precisa tomar um antidepressivo depois, o negócio tá feio. Né? Agora, se a gente... Então, assim, a gente já está meio que saturado disso, né? Agora, se a gente vem por meio do humor, por meio do lúdico, e mais do que isso, a gente vai tentando entender por meio do sensível o porquê que a nossa sociedade é tão violenta, é tão desigual, né? Puxa, isso, o público entra em uma catarse, sabe? Uma catarse do bem, digamos assim, porque é uma catarse que faz a gente... Opa! Isso tem um poder enorme, Sérgio, porque quando você começa a ver, você não consegue desver. É verdade, é verdade, é verdade. Por exemplo, faço exercício, eu quero comprar o carro tal. Quero comprar o carro tal. Aí você pesquisa sobre o carro tal. Você vai sair na rua, você vai ver o carro da marca tal em todos os lugares que você passar, né? Porque você não vai conseguir desver o que você já estabeleceu como sua visão, né? Então, fazendo essa analogia, né? Quando a gente começa a perceber os mecanismos, o que sustenta a nossa realidade, por que ela é assim, a gente não se contenta mais com pouco. A gente não se contenta com soluções fáceis, né? Ah, não, a nossa sociedade é assim porque o ser humano é ruim. Ok, o ser humano pode ser muito ruim, né? Pode ser muito mal, né? Mas pode também não ser, né? Agora, a nossa sociedade, ela é uma sociedade que os mecanismos dela são de desigualdade, produção de miséria, né? Então... Mas quando você vai atrás de coisas boas para ver, você começa a dar exemplo do carro, você começa a ver coisas boas acontecendo, e aí você não consegue mais desver, né? Você começa a acostumar você calibra um pouco a tua antena, eu acho que para as coisas boas. E parece que ao buscar coisas boas, você promove coisas boas também, né? Eu acho que a gente precisa parar de querer só ver o negativo, sabe? A gente está muito acostumado a só querer ver o negativo nas coisas. Eu lembrei de uma peça. Nossa, eu era adolescente quando eu fui ver essa peça aqui no Sesc Pompeia. Uma coisinha rápida, uma pecinha, acho que devia ter 40 minutos, não mais que isso. E ela não tinha roteiro. Ela tinha um roteirinho básico, super básico, mas ela era uma sátira à própria televisão, aos comerciais de televisão. Então, começava a peça, rolava um pouquinho, parava, e um outro grupo de atores entrava em cena para interpretar comerciais. Interpretavam comerciais de televisão mesmo, comerciais que existiam. Ele interpretava 1, 2, 3, 4 comerciais, aí a peça voltava, tinha mais lá 5 minutos de peça, voltava, os comerciais diferentes, repetiam os mesmos comerciais, quer dizer, era uma grande... Assim, gente, a gente não consegue desenvolver uma história, né? Os comerciais estão aqui, e dentro da televisão, a gente sabe também, é o ganha-pão da televisão, né? O pode comercial, mas a gente, assim, mas a peça era sobre o quê mesmo? Mas você vai ver, não tinha um roteiro, o roteiro era ser interrompido para ter comerciais. Gente, eu tinha esquecido totalmente dessa peça, vou tentar lembrar o nome dessa peça. E acho que nunca mais foi ensaiada, era um grupo amador de teatro, mas muito bem feito, muito bem feita. E aí você me lembrou também essa peça.
E você vê que é uma proposta relativamente simples, né, mas muito certeira, né, muito poderosa, porque a gente está falando de um imaginário que foi sequestrado, né, Sérgio? A nossa cultura é, em grande parte, habitada por essas propagandas, né? E mais do que isso, pela ideia que promovem essas propagandas, né? Bom, a vida basicamente é dividida entre trabalho e lazer. O trabalho é tempo perdido. Trabalho você não é vida, basicamente o trabalho você é obrigado a fazer para ganhar dinheiro. Então, a vida é o lazer, e o lazer é consumir, ou seja, viver é consumir. Então, a gente vive nessa dicotomia, né, em que simplesmente eu vou para o trabalho, volto para casa, vou para o trabalho, vou para entendeu? Vou para um bar, vou para um lazer, e acabou, né? Então, é por isso que é muito legal quando um artista, por exemplo, por meio desse espetáculo, o Teatro à Venda também brinca com isso, escancara esse absurdo, né? O quão é raso, né? Essa dicotomia, né? Tem uma coisa, né, Pedro? Eu acho que isso tudo está à venda. E vamos fazer uma autocrítica, porque nós somos compráveis. Nós somos facilmente compráveis. Porque veja os streamings hoje, que está na moda, né? Hoje em dia tem. Felizmente, a pessoa da TV a cabo está desesperado, porque tem gente. O que tem gente cancelando TV a cabo, porque agora tem o streaming, né? Então não precisa mais da TV a cabo, os streamings fazem esse papel. Só que assim, você quer pagar quanto para uma Netflix da vida? Pago 50, sei lá quanto é que está a Netflix. Mas se você quiser uma Netflix com comerciais, você paga só 20. Ou seja, nós somos facilmente compráveis. Né? Eu pago menos, mas eu me permito ser comprado por comerciais. Também tem isso, né? A gente precisa também se. Fala, não, eu não estou afim de ver comercial. Eu pago 50, mas eu quero assistir o filme de começo, sem ser interrompido, só parando, dando pause para ir no banheiro. Mas não, eu aceito, eu aceito assistir lá comercial de Doriana no meio do filme. E Sérgio, a gente não tem nem escolha em relação a isso. Somos também produtos dentro do sistema. Somos, inclusive, podemos ser descartados como lixo, porque produtos viram lixo, né? Esse sistema. Então, existir nessas condições é sim se vender, é sim aceitar as violências, né, as humilhações, né, para a gente conseguir existir. Ninguém está imune a isso, a não ser a grande elite, né, quando a gente está falando aí dos bilionários, né, essas pessoas que não trabalham, por exemplo, né. Então, se você vive, né, se você tenta se vender um pouquinho menos do que você poderia se vender, aí vai de cada um, né? Mas no final das contas, não muda a questão sistemática, né? E o Teatro à Venda brinca justamente com isso, porque, sem dar muitos spoilers, né? A proposta do Teatro à Venda é que ele é uma peça propaganda, né? Então, todas as cenas, elas são comerciais de algum produto maravilhoso e os atores vão interpretar a imagem que foi mais utilizada pela propaganda, historicamente, que é a família, né? Aquela família doriana, aquela família perfeita. E ao longo do tempo, a gente vai vendo que, não são só os produtos físicos que estão à venda. Os próprios atores, as próprias atrizes estão à venda. A partir de um certo momento, não são só os atores e as atrizes que estão à venda. É o próprio conceito de teatro que vai estar à venda. Né? Então, a coisa vai desgrincolando, e é muito emocionante, muito divertido e muito emocionante quando você, ao longo da leitura, né? Porque a gente vai vendo,
quando que isso vai parar? O que não pode estar à venda? Né? Qual é o limite dessa lógica? Né? Eu não posso dar spoiler. Não, chega, já deu muito. Pedro, mas essa é a brincadeira proposta, né? Não, nosso tempo voa, meu irmão. Me diga uma coisa, onde que as pessoas encontram o teatro à venda? Olha, o teatro à venda é o... Está à venda? Está à venda, sim. O Teatro à Venda é o primeiro livro da nossa coleção de dramaturgia, a coleção do coletivo Parênteses de Teatro. Está à venda pela Amazon, a gente entrega em todo o Brasil. Para acessar o link da Amazon, é só seguir a gente no Instagram, @coletivo Parênteses. E lá estão todas as informações, as publicações também sobre os livros. A gente participou, por exemplo, da Bienal do Livro, foi muito legal. E a gente já também lançou o segundo livro da coleção, que é o Professores Online. Livro Professores Online, que fala como foi a vida dos professores e professoras durante a pandemia, ou seja, o drama que foi, né, a dificuldade que foi, também é um livro que faz uma homenagem às vítimas da Covid. Então, esses dois livros, que fazem parte da nossa coleção, estão à venda pela Amazon e, de novo, @coletivo Parênteses, lá estão os links e todas as informações sobre o nosso trabalho. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre Pedro Tancini, conhecer um pouco mais dessa cabeça dos teus trabalhos, do que você anda aprontando nessa vida, onde que te encontra nesse mundão sem porteiro? O meu @, né? Porque agora a gente está falando de produtos, né? As páginas do Instagram são produtos das pessoas, né? O meu @ é Pedro Tancini. Então, quem quiser acompanhar meu trabalho, é só me seguir lá, que em breve vão ter novas publicações também. Eita, a gente está trabalhando com teatro, literatura e teatro e literatura boas, né? Então, boa, né? Isso que importa, isso que importa. Tá à venda, mas é boa, e aí a gente compra. Pedro, quero te agradecer demais, te parabenizar pela iniciativa, pela proposta, super legal, espero que você tenha super sucesso, e tendo novos lançamentos, tendo novas coisas para falar, volta aqui para tomar um café com a gente, vai ser um prazer enorme te receber. Maravilha, Sérgio, foi um prazer estar aqui com você nessa conversa, obrigado pelo espaço e também agradecer os nossos espectadores que nos acompanharam até aqui. Falou, então. E a você que acompanhou, então, meu também abraço, meu super obrigado. A gente volta logo com mais um bate-papo tão gostoso como foi esse com o Pedro. Tchau, meu irmão. Obrigado. Tudo de bom para você.